Oi pessoal, eu sou Yanara, da Clínica Odontológica Yanara Pinho Odontologia, e hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que muita gente tem dúvida, que são os sisos. Então os sisos, o nome técnico deles são os terceiros molares. São dentes que muita gente tem dúvida e fala assim, gente, mas por que todo mundo quase tem que tirar os sisos? Por que não pode deixar o siso lá? Então será que realmente 100% das pessoas precisam remover os sisos, fazer a extração dos sisos? Não, nem todo mundo precisa, né? Então algumas pessoas têm realmente essa necessidade, daqui a pouco eu vou dizer o porquê, mas algumas não. Algumas têm espaço suficiente para esses sisos, conseguem fazer uma boa higienização e os sisos ficam ali como dentes normais. Porém, os sisos são dentes atípicos. Por que eles são dentes atípicos? São dentes que, ao longo das centenas e milhares de anos, são dentes que foram perdendo a função. Então a nossa alimentação foi ficando cada vez mais mole, a gente foi tendo cada vez menos necessidade de ter uma grande quantidade de dentes para proporcionar uma boa mastigação, e tudo no nosso corpo que não está sendo usado, ele vai sendo, digamos assim, ele vai sumindo ao longo do tempo, né? Então, o nosso corpo vai eliminando aquele órgão, ou vai diminuindo, enfim, porque ele não está sendo, não tem necessidade de ser usado. Então, por que muita gente precisa tirar os sisos? Justamente por conta disso. Porque os sisos muitas vezes não têm espaço para nascer, então às vezes eles estão ali inclinados a ponto de prejudicar os dentes que estão ali ao lado deles. Então, nesses casos, é sempre obrigatório fazer essa extração para evitar danos maiores. Às vezes, eles estão numa posição que geram até uma fragilidade óssea. Então, também é uma indicação para extração. E outros fatores também. Muitas vezes, os dentes não nascem completamente. Então, a gente chama isso de semi-incluso, né? Ou seja, o dente está uma parte escondidinha e outra parte está ali aparecendo na boca. Então, quando isso acontece, a gente não consegue fazer uma boa higienização. Então, é mais uma indicação. Então, sempre que o dente ele estiver prejudicando algum outro dente, ele estiver numa posição que impeça uma correta higienização, aí a gente tem que realmente fazer essa extração. E isso é muito comum. É até mais comum do que as pessoas que têm os sisos ali numa posição correta, né? Numa posição que não atrapalhe a higienização, não atrapalhe nenhum outro dente. Então, por isso que muitas pessoas precisam tirá-los. E uma curiosidade, vocês sabiam que muita gente já está nascendo sem sisos, sem nenhum deles. São 4, né? A gente tem 2 superiores e 2 inferiores, e muita gente não tem mais sisos. E outros, às vezes, não tem todos, não tem os 4, tem só 2, tem pessoas que tem só 1, tem pessoas que tem os 4, mas são todos bem pequenos, como se tivessem sido mal formados. É porque a gente não vai ter, não vai estar aqui mais para perceber isso, mas daqui a algumas centenas de anos ninguém mais vai tê-los, tá bom? Então eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Se tiverem mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Como vocês sabem, a gente tem clínica em Águas Claras, na Rua 7 Norte. É sempre um prazer contar com vocês aqui com a gente, tá bom? Um abraço!